OIBR3 vem rodando 2024, Assembleia de Credores apenas em 2024. Vou explicar para vocês aqui, meus amigos. Saiu essa matéria bem pequena aqui no site OIBR Info. Vamos trazer ela para vocês aqui, explicar um pouco sobre essa situação para a galera que tá eufórica, tá esperando acontecimentos de 2023. Meus amigos, dia 20 de dezembro o judiciário para e só volta lá depois de janeiro. E depois de janeiro a gente sabe que tem um carnaval, então vamos nos preparar para o pior e esperar o melhor. O pior seria a situação acontecer no final de 2024. Aí vai o que acontece antes disso. A gente fica tranquilo, a gente recebe uma boa notícia. Então não adianta se apavorar, entrar em desespero e querer que a coisa aconteça da noite para o dia, porque não será desse jeito. Vou trazer para vocês também um pouco dessa notícia aqui sobre a Braskem e o que ela tem a ver com Luiz Barsi, o maior investidor pessoa física do Brasil, e OIBR3. O que podemos aprender com esses dois ativos e com esse grande investidor da Bolsa? Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando aqui agora, muito obrigado pela sua confiança e participação. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado pelos comentários, participação e confiança. Sem muita enrolação, galera, vamos aos fatos. Primeiro, falando de Oi, a Assembleia Geral de Credores para a votação do plano de recuperação judicial da Oi será um passo fundamental para a companhia. Só com a aprovação do plano teremos o corte da dívida com os credores e um novo financiamento pretendido. No passado dia 5 de dezembro foi dado mais um passo necessário para a realização da Assembleia Geral de Credores, a individualização dos bondholds. Até aqui, os bondholds têm sido considerados pelo montante total da dívida, ou seja, o valor global dos bondholds emitidos. Porém, podem existir milhares ou mais de pessoas físicas e jurídicas detentoras de bondes Oi 2025, no Brasil e sobretudo no estrangeiro, e cada um terá o seu direito a voto individual. Dados das bondes Oi 2025. Data de 27/7/2018, valor principal de $1.653.557.000. Valor da emissão, 10%, 12% Senior PIK TOGS. Note 2025, dívida total com juros, conforme considerado na relação de credores, $1.748.206.206,11 Trazendo para a cotação atual, 4,96 o dólar hoje. A dívida em reais da Oi está em 8.670.958.942,30 reais. Esse passo permitirá identificar cada um dos bondholds de maneira a que cada um possa votar e exercer os seus direitos na Assembleia Geral de Credores. O prazo para este procedimento é de 40 dias corridos, após a publicação do edital de individualização, durante o qual cada bondhold irá comprovar a titularidade dos bondes emitidos pela Oi. Considerando os 40 dias corridos de prazo contados a partir do dia 5 de dezembro, este procedimento só será concluído em 14 de janeiro de 2024. Assim, esperamos que a Assembleia de Credores ocorra a lugares durante o primeiro trimestre de 2024. Seria ali no máximo em março de 2024, é o que muitos esperam, eu também acredito nisso. Porém, temos duas assembleias que ela tem que ser aprovada. Se for aprovada na primeira, beleza. Se não, puxa para a segunda e depois disso vem a homologação do juiz, que depois de passado para ele terá algo em torno de uns 30 dias para dar ali a sua sentença. E a partir daí a coisa pode sim, de fato, vir a finalizar a recuperação judicial, caso tudo ocorra bem, sem nenhum problema. Esse é o objetivo dessa segunda recuperação judicial de OIBR3. O grande problema é que muitas pessoas criaram muita expectativa em cima dos noticiários que saíram no início do ano, onde foi apresentado essa segunda RJ, onde a ideia seria justamente que acontecesse muito rápido. Só que assim, o prazo é 2 anos. Então ela pode acontecer com 1 ano e meio e já sair da RJ. Pode ser também com 1 ano e 10 meses. Enfim, também vai ser rápido, porque o prazo é 24 meses. Então não adianta se apavorar, não adianta entrar em desespero. O importante é que a coisa está acontecendo, a coisa vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Um fato é que nada reflete na cotação. Tivemos
O acordo aí com as compradoras da Móvel não refletiu a cotação subiu, depois voltou para a mesma faixa. Tivemos aí a conclusão do acordo com o BTG, onde ele comprou o empréstimo DIP dos credores que queriam, por sinal, diluir os atuais acionistas em 99%. O BTG Pactual, junto com a Oi, ele financiou essa dívida e, por sinal, a Oi acabou pegando até menos do valor inicialmente solicitado para os credores. No início do ano, quando foi apresentado o primeiro plano de RJ, então com isso ela acabou até reduzindo essa dívida DIP, o que foi algo excelente, já que ela conseguiu também negociar com as compradoras da Móvel e colocou um certo valor em caixa. Então, com isso, foi mais notícias excelentes e mesmo assim a cotação não refletiu. Então, o que eu sugiro para todos é manter a cautela. Quem está no ativo, estuda, vê se compensa comprar a 67 para baixar PM, mantenha a tranquilidade. Quem está pensando em comprar o ativo, também estuda sobre o ativo, entenda, vê se você tem perfil para entrar nesse tipo de ativo. E aí toma a sua decisão. Não vai por influência porque está vendo o vídeo de A, o vídeo de B, falando que vai ficar milionário, que vai acontecer. Não vão por esse caminho porque desde 2018 a história é a mesma. E muita gente já pulou do barco. Fizeram até promessa de campanha aí, de doações, etc e tal. E nada disso aconteceu. Então, para você que está chegando agora, venha com muita cautela e muito aprendizado. E eu vou trazer um outro grande aprendizado aqui para vocês sobre o cuidado de ficar vendo o vídeo no YouTube, seguindo porque fulano falou, Beltrano falou. Se vocês pesquisarem no YouTube aqui sobre o Luiz Bassi, ele fala muito bem, há tipo um ano atrás, sobre a Braskem, que estava com múltiplos excelentes. Não só ele, claro. Diversas casas de análise deu recomendação de compra com preço-alvo muito bacana para a Braskem. Mas aí uma coisa me chama a atenção. E por que o Luiz Bassi? Porque ele é um grande investidor, pessoa física? Não. Porque todos têm que tomar cuidado. Quando a gente vê ele falar, a maioria segue fielmente o cara. Não, o cara é o CPF que tem 4 bilhões sobre patrimônio. Eu vou seguir um cara desse. Cuidado. Aonde esse cara pisa, você não pisa. Aonde ele estica a mão, o seu braço não alcança. Então esse é o aprendizado que eu deixo para vocês. Se ele comprou Braskem, se ele está no prejuízo de Braskem, ele pode suportar. 2021, cotação foi a R$ 67,20. De lá para cá veio só ladeira abaixo. E aí a conversa dele de comprar foi justamente, se vocês pegassem, né, tivessem analisado esse gráfico aqui, vocês iam ver que, a tendência de queda. Mesmo caso de OIBR3, também tem um gráfico de tendência de queda, desde 2018. E aí você pega essa situação e fala, cara, eu vou comprar porque ela vai subir. Aí chega aqui no fundo, vou comprar R$ 39,00. Aí ela começa a subir, bate aqui R$ 46,00, o cara acha que ela vai voltar lá para 60 e é o que ela faz, volta a cair. Aqui é a mesma coisa, porque a tendência é tendência de queda. Mas tudo bem, cara, vamos seguir o grande investidor pessoa física da Bolsa. Um grande detalhe, meus amigos, todo mundo viu o caso de Brumadinho que aconteceu com a Vale. Muita gente morreu, o ecossistema virou lama. A cotação da Vale hoje está em alta, ok, todo mundo ganhando dinheiro. Mas qual é o aprendizado? Para a gente que é investidor CPF, a gente não olha para essa situação. Mas para um grande investidor que tem 4 bilhões patrimônio, eu acho que deveria olhar. Na minha opinião, porque o Bassi não analisou, não buscou entender a história da Braskem? Já que ele também e diversos outros analistas, toda vez que vem falar de Oi, fala do passado da Oi. Porque a Oi, o PT roubou, o filho do Lula isso, aconteceu aquilo outro, etc e tal. Isso foi lá atrás, a gente está aqui em 2023. Mas os caras continuam remoendo o passado da Oi. Mas quando fala de Braskem, ninguém quer falar que nos anos 70, na época da ditadura, o governador foi lá e meteu o louco e falou, vai aprovar e vai construir a fábrica aí, ponto final. Todo mundo abafa esse caso. Por que não trazem esse passado para vocês? Olhem essa matéria e vejam o que o professor fala sobre a situação da Braskem. Como se pode fazer com segurança a mineração numa área tão povoada, no meio de uma cidade? Eu recebo aqui no estúdio o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Cortes. Professor, por favor, prazer ter o senhor mais uma vez aqui com a gente no CNN Prime Time, na CNN Brasil. A gente já tem uma ilustração aqui, professor, que a gente retirou do próprio site da Braskem, mostrando como funciona essa mina em Maceió. E eu vou falando aqui, mas eu queria que o senhor fosse me ajudando nessa parte técnica. A gente percebe que, na verdade, a mina são esses grandes poços. Exato. Numa profundidade que chega a 1.200 metros, ou seja, 1,2 km, o equivalente a 40 prédios de 10 andares empilhados um no outro. Pergunto,
E acho que a gente tem que girar nessa pergunta. Existe segurança numa área urbana para uma mina existir dessa forma? Não, de maneira alguma, Márcio, porque o que acontece aqui é que a água ela é injetada a alta pressão. Esse minério, esse sal, na prática é como se fosse sal de cozinha, então ele é facilmente solúvel em água. Então, à medida que a água é injetada, né, ela dissolve esse sal, depois ela é recuperada, essa água, ela vai sendo injetada por um lado e recuperada pelo outro e processada industrialmente para a retirada do cloreto de sódio, né, o sódio usado para soda cáustica e o cloro para a fabricação de PVC. No entanto, na prática, o que está sendo feito aqui? Estão sendo construídas cavernas, né, à medida que esse sal vai sendo retirado. E a espessura de rochas é muito grande, então não há sustentação. Toda essa camada ela perde sustentação. Quando nós temos uma mineração subterrânea, nós temos todo aquele cuidado com obras, né, de contenção, e nem sempre isso é suficiente para evitar o colapso das minas subterrâneas. Nesse caso, não há nenhuma obra de contenção, então essa camada fica vazia como se fosse uma galeria de uma caverna. Não há obra de contenção e nada foi injetado nesse buraco para preencher o espaço onde havia sal? Exatamente, nada foi colocado. A alegação é de que a água seria suficiente, a água remanescente seria suficiente para fazer essa contenção, mas não acontece isso. A água não tem essa capacidade de fazer essa contenção, por isso que várias áreas entram em colapso. A Defesa Civil do Estado de Alagoas afirma: não tem jeito de segurar isso, vai haver o colapso e aquela Lagoa Mundaú, que fica bem ao lado, vai entrar. Vai entrar. Existe risco nisso? Veja, o risco para as pessoas, né, está sendo mitigado, ou seja, as pessoas estão sendo retiradas. O risco ambiental existe para a lagoa na medida em que essa água tomar contato com camadas de sal que ainda remanescentes, então pode aumentar a salinidade da lagoa, pelo menos durante um tempo, o que pode causar prejuízo à flora e fauna lacustre. Mas é importante lembrar que essa porção, a lagoa já está próxima ao mar, então provavelmente a água já tem algum grau de salinidade. Então pode ser que o impacto não seja tão grande em termos ambientais para a lagoa. Haveria alguma forma segura de fazer esse tipo de exploração? Em área urbana, não. Na verdade, desde que a mina foi autorizada em 1976, dentro de uma controvérsia, porque o órgão ambiental do Estado não recomendava isso, e o governador, na época, um governador biônico, na época do regime militar, ele autorizou de ofício a operação da mina. Já se considerava esse tipo de possibilidade porque se trata de uma área urbana, então realmente haveria a possibilidade de colapso. E fica claro, inclusive na abertura da matéria, que não foram respeitadas as normas técnicas de distanciamento desses poços. São dezenas de poços ali. Meus amigos, uma pontuação que eu quero fazer aqui na fala do professor, onde ele pontua aqui sobre a respeito da ditadura militar. Tem toda a razão, foi algo feito de forma completamente errada. Mas qual é o detalhe que ninguém se atentou e a gente tem que fazer crítica também sobre isso, tá? Não dá para passar a mão pela cabeça de ninguém. 1776. Estamos em 2023. Em 2001 já acendeu alerta. 2018 alerta. 2021 alerta. E ninguém fez nada. Então assim, eu acho que não cabe só chegar aqui agora, como acontece com o IBR-13, e querer voltar e ficar só criticando o passado. A mesma coisa é Braskem. Por que em 2001 ninguém se alertou, ninguém se manifestou? É o mesmo governo de 76 que está em 2001, que está em 2018, que está em 2021, que está lá em 2023? É o mesmo governo? Não é possível que seja. Então cabia sim os órgãos públicos já terem tomado uma posição. Infelizmente, isso aqui aconteceu de uma forma errada. Os órgãos competentes não aprovaram, era uma outra situação política. Então, a partir de agora, a gente vai ter que controlar isso daqui. Não liberar mais a abertura de poços e buscar de fato estar fiscalizando ao pé da letra para acompanhar direitinho, para evitar qualquer risco. Ninguém fez isso. Por quê? Porque vivemos no capitalismo e vivemos no mundo, não no Brasil, tá? A maioria quer falar porque é Brasil, se fosse lá fora não aconteceria isso. Muito pior. Lá fora acontece coisa pior e as pessoas abafam o caso. Essa é só a diferença. Nesse caso aqui, cabia sim, e cabe, né, a Braskem ter tomado a postura adequada, mas infelizmente ninguém se preocupou com isso. Porque o importante é o quê? Fazer cotação evoluir, né? 2021, Novo Ano já queria vender uma participação ali. Aí de lá para cá a cotação caiu. A desculpa foi essa tentativa de venda. Será mesmo?
Será que ninguém já sabia disso aqui? Será mesmo que esse pessoal não sabia? Será que esses engenheiros da Braskem não têm essa capacidade? Só o professor aqui tem? Só outros professores de outras universidades sabem disso? Desse risco aqui, que não tinha condições nenhuma de sustentar isso daqui? É muito estranho, né, gente? Mais estranho ainda é ver grandes investidores simplesmente não se preocupar em buscar entender isso daqui, já que passamos por Brumadinho. Então, na minha percepção, para um grande investidor, vamos acompanhar direitinho, vamos estudar, vamos ter ali a opinião de alguns estudiosos e professores a respeito desse tipo de extração de salgema, para ver se realmente é viável, qual é o risco, se tem, se não tem risco, se a empresa está trabalhando certinho para mitigar esses riscos. Por que ninguém se preocupou com isso? Porque só olhou o balanço. Mas na hora de falar de Oi, todo mundo quer olhar o passado da Oi. Por que ninguém quis olhar o passado da Braskem? Fica a pergunta, galera. E mais uma vez, fica o grande aprendizado. Cuidado com quem vocês seguem em rede social. Aonde você estica a sua mão, o camarada estica o braço. Cuidado, gente. Você não sabe do potencial dele, você sabe do seu. Você sabe aonde costa o seu bolso. Então, na dúvida, tomem cuidado. Não vá porque fulano comprou ou porque fulano está falando que está comprando que você vai fazer igual. Dezenas de postos e alguns, segundo a matéria, muito próximos, às vezes até 10 metros de proximidade. Então, na verdade, o que foi sendo feito ao longo dos anos foi uma lavagem dessa camada. Essa camada foi retirada sem que houvesse capacidade de sustentação, né, de toda essa mais de 900 metros de rocha. Essa camada foi sendo retirada e essa camada, nesse caso, por exemplo, seria uma área de 300 metros quadrados, eu imagino isso aqui. 300, pelo que a figura indica, 300 metros de espessura. De espessura? Sim. Então isso vem sendo lavrado há quase 50 anos. Na prática, o que se fez? Foram sendo criadas cavernas, né, artificiais. E que começaram a se comunicar umas com as outras, talvez. Exatamente. E então, a água que fica, ela vai dissolvendo o sal remanescente, contribuindo ainda mais para a perda de sustentação. E essas camadas do terreno não são capazes de dar sustentação ao solo? Elas acabam cedendo? Elas acabam cedendo pelo próprio peso delas, né? Elas não têm essa capacidade, inclusive porque são todas rochas sedimentares, são rochas mais frágeis. Né? Se fosse um granito, por exemplo, talvez tivesse a capacidade de se autoconter, mas não é o caso dessas rochas. Elas são pesadas, mas não têm uma capacidade de autossustentação tão grande. De novo, essa ilustração foi retirada do site da Braskem, dizendo como é simples o processo. O professor já explicou como funciona essa técnica de tirar o sal lá de baixo. É injetada água em forte pressão, me corrija se eu estiver errado, professor. Aqui embaixo que tem sal, com a mistura com a água, com o contato com a água, vira uma salmoura e é puxada de novo para a superfície em outros tubos. Sim, e isso é tratado quimicamente para a recuperação do cloreto de sódio, né, que é o sal de cozinha, o sódio usado para a soda cáustica e o cloro para a produção de PVC, no caso. Agora, eu queria pedir para o nosso diretor de TV, Nicolas, será que você consegue botar aquele mapa mais uma vez, onde naquela grande área vermelha, a área verde, onde há o risco de desmoronamento? Porque aí eu perguntaria para o senhor, professor, exatamente isso. A área de criticidade, segundo a Defesa Civil de Alagoas, é essa área verde, ou seja, onde há mais risco. Até 2020, acreditava-se, pelo menos a Braskem acreditava, que o risco ficava mais aqui, no Mutange. Mas agora o que se percebe é que pelos tremores e por essa expansão da mineração, toda essa área verde está em risco. A gente consegue calcular, imagino que não, mas o tamanho desse buraco, dessa cratera que possa surgir, fala-se numa cratera do tamanho do Maracanã. Olha, hoje eu vi uma matéria na própria CNN, onde a Defesa Civil dava conta de que a primeira cratera teria algo em torno de, no máximo, 50 metros de diâmetro. O buraco. Mas elas podem se conectar, ou seja, pode ser que esse primeiro colapso, ele gere um colapso em cadeia de perfurações ao redor. Né? Então, eu digo, obviamente guardadas as devidas proporções, essa é a nossa Chernobyl. Meu Deus do céu. Uma área grande de exclusão, né, onde as pessoas não vão poder voltar, pelo menos tão rapidamente, então, e afetando diversas famílias, né, é considerado hoje o maior desastre ambiental em ambiente urbano. E é curioso, a gente já falou sobre isso, o senhor já falou sobre isso, são diversos poços perfurados nessa região, são dezenas deles, mas o tal do poço 18, se eu não me engano, ele fica bem aqui, na beira
da Lagoa Mundaú. É curioso que o risco vem bem para dentro da terra, longe da costa da lagoa. Ou seja, é porque outros poços podem estar nessa região e um foi se comunicando com o outro, aumentando esse buraco. Inclusive essa conexão ela pode ser feita no subterrâneo, ou seja, a água da lagoa ela pode potencializar essa dissolução do sal a longo prazo, fazendo com que novos colapsos venham a acontecer. Daí essa área de exclusão tão grande, essa área de criticidade tão grande. Eu fico imaginando outras regiões que têm exploração como essa, como as pessoas, moradores próximos devem estar preocupados. Existem outras minas assim? E é claro que existe, né? Aqui no Brasil eu não tenho conhecimento de outras áreas que tenham em ambiente urbano que estejam operando dessa forma. A diferença é essa. Esta fica em ambiente urbano. Outras minas podem estar em áreas mais seguras, ou seja, mais isoladas. Sim, no ambiente rural, obviamente que há um impacto ambiental por esse tipo de ação, mas sem colocar em risco a vida das pessoas. Essas pessoas, o senhor acha que poderão voltar para as suas casas em algum momento? É possível dizer, não, o terreno se estabilizou agora? Olha, Márcio, realmente é possível que ao longo do tempo a gente tenha uma situação de estabilidade, mas não é fácil precisar quanto tempo isso vai levar. Pode ser que demore anos para que toda a região, uma vez monitorada, ela seja considerada estável e aí possibilite o retorno das pessoas. Numa situação dessa, as pessoas já reconstruíram suas vidas em outras áreas, então essa área acaba ficando uma área deserta, né? E caberá aí o poder público decidir o que vai ser feito. Então, para a gente encerrar, professor, numa área urbana como essa, densamente povoada, numa capital de estado, jamais deveria ter se dado autorização para uma mina como essa? Jamais. E isso é uma polêmica que vem desde o início da operação da mina. Diversos alertas foram dados e é, infelizmente, uma tragédia anunciada já há longo tempo. Não é de 2018 que há essa polêmica, não. Já é anterior a isso. Em 2018, os tremores evidenciaram uma situação crítica. Mas, pelo menos há 5 anos já se sabia disso, mas há uma divergência muito grande técnica a respeito desse tipo de operação que vem de longa data. Esse é o professor Pedro Cortes, da USP, nos ajudando a entender o tamanho do problema que Maceió, ou pelo menos essa região, que engloba 5 bairros da cidade, enfrenta, e é difícil até mensurar quando isso pode acontecer, quando esse colapso. Negligência e ambição, como vocês puderam ouvir, o problema não vem de 2018, mas 2018 começou os tremores. Por que a Braskem não tomou uma decisão, não tomou uma postura? Simplesmente resolveu a brincar com vidas humanas, resolveu a jogar com o meio ambiente, dane-se as pessoas. O que importa é que a cotação esteja nas alturas, o que importa é que o investidor coloque dinheiro no bolso, né? Já que, como dito pelo próprio grande investidor, a Braskem tem diversas plantas mundo afora, isso é o que importa. São muitas plantas. O importante não é descobrir nem entender se ela de fato está seguindo o ESG, já que virou modinha, toda empresa agora tem o ESG. Mas e aí, quem que aplica de fato o ESG? Quem que fiscaliza esse ESG? Porque esse gabá que tem é muito fácil. Agora, eu queria ouvir a opinião do grande investidor sobre essa situação, que não vai mudar nada na minha vida porque eu não tenho Braskem. Mas para você que comprou Braskem, confiando porque o mega investidor falou que tá bacana, vou comprar, galera, fica o aprendizado, é só isso que eu tenho para falar para vocês. Tomem cuidado. Essa história de que eu vou surfar com tubarão, cuidado que você acaba virando pititinga, você acaba virando churrasco de final de semana. Sempre no mercado de capitais, todo santo dia, alguém se levanta para pagar o café do outro, para pagar a janta do outro. Isso é um fato. Infelizmente, o que acontece aqui em Maceió é algo lamentável, triste de se ver. Poderia ter sido evitado, poderia ter sido resolvido. Tivemos tempo bastante até chegar nesse ponto crítico aqui, como todos puderam ver, 2018 a 2023. Daria de repente até para poder até ter salvado alguma coisa, né? Parado a operação, poderia ter feito alguma coisa, com certeza. Mas, como a intenção não era essa, a intenção era simplesmente colocar dinheiro no bolso, agora a população que fica aí à mercê dessa situação. Meus amigos, para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua participação e atenção. Cuidado, meus amigos, é o que eu alerto a vocês sempre. Cuidado com o mercado de capitais. Curte, comenta e compartilha e até a próxima.